Regional. Muito bem, estamos chegando para mais um debate regional. Sejam todos bem-vindos à nossa FM 90,3, uma emissora do Grupo São Mateus, que tem na direção-geral de Renato Guimarães. A direção-geral é de Jailton Batista. Muito bem-vindos, estamos aqui para falar de assuntos que interessam a nossa população. Assaltos, invasão de domicílios, enfim, uma série de situações criminais. O índice de violência no Brasil. Então, nessa condição, vamos abrir a sala, vamos conversar com o professor Cláudio, pedir aqui para o doutor Cláudio se apresentar, para a gente conversar com ele no nosso bate-papo hoje do debate regional. Professor Cláudio, antes de mais nada, vamos dar aqui o nosso boa tarde. Seja bem-vindo, uma ótima tarde para você. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito boa tarde, Zé Luiz, e a todos os nossos ouvintes aqui do debate regional, e agradecer desde já aos nossos convidados. Com certeza um tema muito pertinente, muito importante a ser debatido, até porque muitas pessoas na sociedade divergem, uns a favor, outros contra. Isso é mais do que natural, e até porque vivemos em uma democracia. Então, a todos vocês, o meu boa tarde de início, ao Cláudio, ao Napoleão, que daqui a pouquinho vai entrar na sala, e sejam todos muito bem-vindos. Obrigado de estarem aí conosco agora. Vamos ouvir o boa tarde do nosso convidado de hoje, doutor Cláudio. Um abraço, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao debate regional. Boa tarde José Luiz, boa tarde Juscelino. O prazer é meu, tá? Agradeço o convite, quero fazer uma saudação aí aos seus ouvintes, aos que estão também nos acompanhando pelas redes sociais da Rádio Regional, e mandar um abraço para os meus colegas, amigos de Limoeiro do Norte e da região, especialmente os meus ex-alunos da Faculdade Faville. Eu tive o prazer de ser professor em Limoeiro do Norte, hoje não sou mais, mas tenho excelentes lembranças aí da minha estadia em Limoeiro. Que bom. Grande abraço e bom debate para todos nós. Para todos nós. Bom, o Napoleão já está chegando na sala, ele já estava aqui falando que estava acessando, mas vamos começar falando com o doutor Cláudio. Doutor Cláudio, para a gente entender o que o brasileiro deve saber sobre essas duas questões, a posse e o porte. Qual é a diferença dentro do direito da legalidade de você portar ou possuir uma arma? Qual é a diferença nesses dois temas? Ótimo. Primeiro, ressaltar a importância do debate, Primeiro, é importante o cidadão, a cidadã que está nos acompanhando, saber a diferença entre posse e porte de arma, Inclusive as implicações normativas, especialmente criminais, que pode ter. Alguém pode até de boa fé você pegue numa situação que pode ensejar um processo criminal. Também é importante a gente relacionar essa questão com a discussão sobre a circulação de arma de fogo no Brasil, no Ceará, um tema muito importante, tem muito a ver com o fortalecimento da atividade policial de fiscalização, de controle, de repressão também, isso é muito importante. Também relacionar, pretendemos fazer isso aqui também durante o debate, com a situação de homicídios no Brasil, infelizmente, apesar de ter tido uma redução dos números de 2018 para 2019, mas são números assustadores, enfim, que precisam ser alterados. Então, primeira coisa que é importante destacar é a diferença entre posse e porte de armas. A posse de arma, ela é o registro e autorização para comprar e ter armas de fogo e munição, mas em casa ou no local de trabalho. A posse, é muito importante o nosso ouvinte compreender, não autoriza ao cidadão se deslocar com a arma para fora do ambiente do domicílio ou do trabalho. Já o porte, é a autorização que o indivíduo tem para andar armado fora desses ambientes. Então, basicamente, de uma forma bastante simples, o posse é o registro e autorização para comprar e ter uma arma em sua residência ou local de trabalho. O porte autoriza o deslocamento com a arma fora desses ambientes, da casa e do trabalho. Entendi. Agora, tem uma preocupação, porque antigamente antes do decreto, do presidente Jair Bolsonaro, você precisaria justificar a necessidade de ter uma posse de arma. Com o decreto, isso já deixa de existir. Na visão social e da preocupação que o direito enxerga isso. Isso não abre um precedente muito grande
para que se haja uma aquisição em massa de armas, assim, não diria um descontrole, mas uma questão de todo cidadão a partir de 25 anos, que não tem antecedentes criminais, não precisa mais ter a necessidade de justificar a compra de uma arma. Como é que o senhor enxerga isso? José Luiz, eu penso que já existe uma quantidade muito grande de armas de fogo, né, no Brasil, no Ceará. Eu já parto do pressuposto que já existe um descontrole, é muito difícil esse controle, é importante ressaltar isso, e também há uma grande quantidade de armas em circulação, né? Basta vermos os noticiários constantes de apreensão de armas ilegais pela Polícia Militar e pela Polícia Civil e Polícia Federal. Então, eu penso que já há uma quantidade excessiva e isso vem já de alguns anos. A segunda questão que eu quero ressaltar, que ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, o comércio de arma de fogo no Brasil ele é permitido, tá? Ele é autorizado. Não, o chamado Estatuto do Desarmamento, ele teve esse nome como um caráter de tentativa de redução da quantidade, de desestimular que as pessoas fizessem esse movimento que você falou, de buscar de forma, às vezes, recreativa, às vezes para autodefesa, né? É importante também destacar isso, mas um comércio desenfreado, né? Porém, logo em seguida, vocês devem recordar, talvez os mais jovens não vão recordar, mas na época eu já estava, inclusive, na graduação, houve um referendo em que a população brasileira decidiu pela continuidade do comércio de armas de fogo no Brasil. Então, existe uma falsa polêmica de que não haveria... é proibido adquirir arma. Na verdade, não. O comércio ele existe, ele é legal, e ele vem numa crescente nos últimos anos. Eu cito aqui um dado. Em 2009, em média, foram registradas 5 armas de fogo por hora no Brasil. Então, o que é que havia no decreto que regulamentava? Então, para o nosso ouvinte, especialmente aquele que não é da área do direito, entender. O Estatuto do Desarmamento é uma lei, né? E as leis são regulamentadas por decretos. O que o presidente Bolsonaro alterou foi o decreto que regulamentava o Estatuto do Desarmamento, em que havia uma expressão, como foi colocado, muito subjetiva. Você tinha que justificar necessidade, né, da arma. Então, o presidente, o governo federal, entendeu que era preciso delimitar, esclarecer o que é que seria isso. E aí, para isso, ele estendeu, né? Então, hoje, os requisitos no mínimo 25 anos, residência fixa e ocupação lícita, mostrar aptidão técnica e psicológica, né, o mínimo, e não ter antecedentes criminais, inclusive investigação policial. Ocorre que houve uma ampliação para a categoria de esportiva, de caçadores e de colecionadores. Então, o que aconteceu no Brasil, a partir desse decreto, que é do ano passado, foi uma ampliação dessa categoria, né? Então, houve um aumento grande do comércio de armas, mas não de forma generalizada. Foi nessa categoria, a sigla é CAC, né? Caçadores, atiradores e colecionadores. Então eu entendo sim que é importante, neste momento, nós, por meio das forças de segurança pública, da Polícia Federal especialmente, estabelecer um controle mais rígido no comércio ilegal de armas e diminuir também esse rol de pessoas que podem acessar armas de fogo no Brasil. Muito bem. Doutor Cláudio, temos aqui uma participação do ouvinte no ar conosco. Juscelino vai chamar para falar com a gente. Juscelino. Exatamente. A participação do ouvinte é o Chico Brau, aqui de Limoeiro do Norte. Ele disse que quer fazer uma perguntinha para apimentar o negócio. Então, aí, isso é que é o verdadeiro debate, né, professor? Boa tarde. Boa tarde. Juscelino, boa tarde, Zé Luiz Menezes, a todos os debatedores. É só uma opinião. No meu entendimento, o governo federal quer terceirizar a segurança. Porque se nós temos uma equipe de segurança para proteger o cidadão, eu tenho direito de ter proteção do Estado. Não é eu que devo me proteger, não. O Estado é quem tem que me proteger. Até porque eu, como pagador de impostos,
tiram da minha família para a área de segurança, coisa que a segurança tem que dar a contento a segurança da minha família. Nós não podemos delegar a segurança, que é uma área de segurança, com uma pessoa, um cidadão comum, não. E outra coisa, eu queria perguntar aí às pessoas que fazem, principalmente ao Napoleão, ele é professor. Quem dá aula aos alunos dele é ele ou o diretor da escola? Porque nós não podemos delegar uma coisa que é de uma pessoa para outra, não. E outra coisa, na minha opinião, a arma não salva ninguém. E não protege, porque se proteger, não tumbava um monte de policial que às vezes tem até 10 armas no seu corpo. Esse é o meu entendimento. Tá entendendo? Um abraço, obrigado, tudo de bom para vocês. Obrigado. Doutor Cláudio, essa posição, né, do cidadão como cidadão comum e que ele realmente enxerga esse momento de... Porque tem aquela velha frase que diz o seguinte: mas o cidadão não pode se defender, não tem o direito de se defender. Na área do direito, legalmente, e nessa condição de que quem for pego com uma arma ilegal, sem ter o porte, sem ter o direito de posse, isso traz uma complicação jurídica muito grande, né? Primeiro, José Luiz, excelente pergunta. Na verdade, uma posição, né, do nosso ouvinte. Queria reforçar. Chico Brau, né, o nome dele. É aqui do Sítio Ilha. Isso. Eu concordo com ele. Tá? Em que sentido? Duas questões principais que ele colocou. Primeiro, que a segurança pública ela é papel do Estado. Eu digo isso, eu tenho muitos colegas policiais militares, tenho policiais na minha família. Respeito muito essa profissão, acho uma profissão que deve ser mais valorizada, inclusive do ponto de vista de remuneração e de condições de trabalho, né? Trabalho muito difícil, ainda mais diante dos índices de violência que nós temos hoje no Brasil e no Ceará. E eles são profissionais, treinados, capacitados para manusear arma de fogo, né? de forma adequada. Então, o papel é do... O nosso colega que falou, o nosso ouvinte, é importante saber que existem 3 vezes mais hoje profissionais privados de segurança pública, né? Seguranças privados no Brasil, do que agentes de segurança pública, né? Então, é um mercado que movimenta uma economia grande, né? Tem muitas pessoas interessadas nesse mercado também, muitas empresas. E claro que é importante o serviço de segurança privado também por profissionais capacitados, mas concordo, nós não podemos terceirizar a segurança pública. Como o nome diz, uma atividade pública, deve ser exercida por agentes públicos, né? Existe também uma falsa ideia, a orientação de todos os profissionais de segurança pública que nós tratamos, o cidadão, né, ele deve usar a arma, aquele que tem o posse, especialmente o porte, com muita cautela, né? Basta dizer que 70% dos homicídios no Brasil são por arma de fogo, né? Então, a arma de fogo ela é um fator que agrava... você tem uma discussão em um bar. Uma coisa, essa discussão, se as pessoas não estão armadas. Outra, se as pessoas estão armadas. Então, isso é uma questão que nós precisamos refletir para superar esses índices de violência no Brasil e no Ceará. A OAB, na sua compreensão, ela defende a posse, ela tem um posicionamento de entendimento pela lei que o cidadão pode ter uma arma em casa, ou ela é contrária às duas questões, posse e porte de arma? Não, é como eu falei, o cidadão ele pode ter a arma em casa, né? E isso tem crescido no Brasil. Eu queria destacar isso, né, para o nosso ouvinte. Não é ilegal ter arma em casa. Agora, a arma deve ser, obviamente, legalizada. Existe um controle que deve ser exercido pela Polícia Federal. Mas a OAB ela defende essa questão legal da posse, mas ela questiona o porte. Como é que a OAB, se o senhor que é da área do direito, como é que a OAB ela debate esse tema? A OAB teve uma posição em relação aos advogados, né? Já tratei até uma vez no âmbito de discussão interna da OAB de que uma parte aqui do Conselho Estadual da OAB era contrário, porque num decreto anterior que foi revogado, havia uma previsão de advogados terem porte de arma, por si só,
né? O advogado pode ter porte? Ele pode, desde que demonstre a necessidade e a posse. Mas esse decreto foi revogado, achei sensato essa revogação. Então, a OAB ia definir uma posição de ser contrária a essa posição, né? Eu não conheço, a OAB não tem uma posição sobre isso. O que é que a OAB defende? Né? Um controle da legislação. Você já tem uma legislação que ela tem sido flexibilizada e é importante haver fiscalizações e controles. Tá? Mas a OAB não tem uma posição contrária, oficial, contrária ao porte de armas por parte das pessoas. A liberação, assim, para quem quer ter um cidadão ser um cidadão de bem, que não tem antecedente criminal, que possa comprar, a OAB tem essa visão de restringir. Sabe o que é que eu penso? Sabe qual é o limite que você tem hoje no Brasil? É o limite econômico. Quem que pode comprar hoje uma pistola .40, fazer todos os registros devidos e manter essa pistola? É aquela pessoa que tem mais recursos econômicos. Eu queria colocar isso, eu até ia colocar isso mais no final do debate, mas eu quero destacar isso, né? Você tem uma divisão também aí, tem sujeitos que defendem a compra de fuzil. Sei lá, eu não conheço armas, né? Apesar de já ter tido, meu pai é profissional de segurança pública, a minha vida inteira eu tive arma na minha casa. Hoje eu não tenho mais, não tenho interesse em ter, mas passei minha infância, minha adolescência convivendo com arma em casa em razão do trabalho do meu pai. Aquele sujeito que vai comprar um fuzil, sei lá, custa 20 mil reais, 30 mil reais, quem é essa pessoa? É um trabalhador que aquele que mais sofre com a violência, né? É aquela pessoa que chega em casa, aqui na periferia de Fortaleza, uma cidade muito violenta, e tem medo de ser assaltado? Ou é uma pessoa de classe média, ou uma pessoa de renda alta, que vai conseguir acessar essa arma, né? Eu acho importante fazer esse debate também, né? Quem é que tem condições de comprar uma pistola .40 hoje, que é uma pistola, digamos, a mais comum, né? É aquele trabalhador que está em casa com medo da violência, ou é a pessoa que já vive num condomínio fechado, com a segurança privada, que se desloca da casa para o trabalho, às vezes, num carro blindado, né? Tem uma questão social também, uma questão de classe econômica nesse debate, né? Então, muitos daqueles que defendem uma flexibilização, eles defendem para aquelas pessoas que têm condições de se armar de forma mais ostensiva. Mas aquele trabalhador mais simples, até aquele da zona rural, que tem direito a ter o porte de arma, porque está na área rural, ele muitas vezes tem uma arma, um revólver, né, que tá um defeito ali mecânico, é ilegal, tem medo de se apresentar na Polícia Federal, porque não está bem orientado juridicamente, não tem condições de pagar um advogado. Então, vamos ser sinceros também. Nesse debate, tem uma questão aí também de elitização do uso de armas no Brasil, né? Ok, professor Cláudio, doutor Cláudio, eu queria fazer alguns... Pode me chamar só de Cláudio, tá? Tá bom. Eu dispenso o tratamento de doutor, pode ficar à vontade. Ok, obrigado. Eu quero aqui fazer alguns questionamentos, né, que em breves, até para que eu possa fazer a pergunta. Um especialista norte-americano disse: se há mais armas, há mais crimes, diz um criminologista que é um dos mais conceituados do Reino Unido, né, que é o Lawrence Sherman, além de criminologista, ele é muito conceituado lá no Reino Unido, considerado um dos mais conceituados. Ele enfatiza em relação ao que foi colocado no Brasil, né, que tem essa possibilidade da posse de arma, enfim. E aí o senhor estava falando a respeito do valor, ou os valores das armas, né? Porque normalmente é isso que a gente vê. As pessoas colocam com muita facilidade essa questão da posse da arma, de você ter na sua residência, na sua propriedade, mas enfim, o custo disso. Será que o cidadão comum vai ter condições financeiras? Se você pode comprar um revólver, por exemplo, em média por R$3 mil, e aí eu faço um outro questionamento. Essa é uma pergunta. Dentro dessa pergunta eu faço o seguinte questionamento. Aí já faço um contraponto. Mas será que o brasileiro, que por mais que diga que não tem condições financeiras, que muitas vezes é apenas assalariado ou menos do que isso, por vaidade,
compra um smartphone que custa R$ 1.500, R$ 2.000. Ou seja, existe essa situação que é muito complicado um cidadão querer adquirir uma arma e não ter condição, mas será que por vaidade, por mostrar que ele pode ou ele quer, ele também pode fazer os seus sacrifícios além do normal, como faz, por exemplo, por vaidade? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Doutor Cláudio, antes do senhor, só um minutinho, antes do não. senhor responder esses 2 pontos, questionado pelo Juscelino, nós temos aqui a participação do seu Jesus Andrade, ele gostaria também de participar dessa conversa conosco. Seu Jesus Andrade, uma boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz. Boa tarde aos debatedores aí pessoalmente. Eu ouvindo sobre as colocações, sobre o posse e o porte, eu vejo o seguinte: existem essas duas coisas no nosso país, porque nós temos um país de muita violência. A criminalidade, a falta, como se diz, de pessoas que não têm uma cultura de se prevalecer por não o armamento. Acontece esse uso do armamento devido esse país viver numa situação que nós vivemos, matando todo dia gente, mulheres, homens. E por que acontece isso? Porque o país permite. Vocês sabem muito bem, meus caros debatedores, que nesse país existem pessoas que, as pessoas bandidas que tiram a vida das pessoas, das mulheres e dos homens, até da própria polícia militar, que é pessoas familiares, são casados. Eles dizem falta com o respeito à polícia militar. Quantos já não perderam a vida? Por quê? Porque se tornou quase, assim, consideravelmente uma coisa cultural. A violência. Isso não pode acontecer. É preciso que essa violência não é criando armamento também, vendendo, dando oportunidade aos governantes, o governo principalmente, de você comprar arma, não. Existem todos os mecanismos de combater a violência, de evitar de compra e venda de armamento, criar cultura de educação, de combate às pessoas maliciosas. Mas não, faz o contrário, por isso que está crescendo a violência a cada dia que se passa. No nosso país, no nosso estado do Ceará, de janeiro para cá, já morreu mais de 2.000 pessoas pela violência. De janeiro de 2020 para cá. O que é isso? Permite a venda porque tem posse de arma, porque tem posse. Isso não é um caminho alternativo, não. Armamento não constrói, destrói a vida humana. Para isso nós precisamos que os governantes se conscientizem que é preciso haver uma conscientização de amor e paz e não incentivo à violência. O que nós precisamos nesse mundo, por isso que está havendo aí uma pandemia que está acontecendo, todo dia morrendo gente, porque estão desligados, sem temor a Deus, sem amor ao próximo, se prevalece por fatores negativos. E o povo não vê isso, não considera. Por isso que o nosso país está numa situação que está. E pode se preparar que enquanto o povo do mundo inteiro, vou remeter o mundo inteiro, que está acontecendo essa pandemia no mundo inteiro, por falta de amor, o próximo e o temor a Deus, se prevalece de coisas negativas pela incentiva à violência, por vender armas, comprar e vender. Não procura caminhos alternativos. Obrigado, Jesus. Precisamos, rapaz, ter caminhos alternativos. Muito obrigado. De tirania, de liberdade, de amor, de paz.
Ok. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Um abraço. Bom, eu vou aqui começar o nosso boa tarde com o professor Napoleão, que está aqui presencialmente, também aqui com o nosso estúdio. Professor, sua presença é sempre muito bem-vinda. Eu agradeço a disponibilidade. Seja bem-vindo ao nosso debate regional. Muito obrigado a todos aí pelo convite. Espero que eu possa colaborar de uma forma positiva para informar, né? Sim. Acho que informação não quer demais. Não quer demais. E tanto das várias visões que existem sobre o tema. Exatamente. Então, é isso que nós estamos. A nossa pretensão é essa. Com certeza. Bom, doutor Cláudio foi questionado pelo Juscelino. Doutor Cláudio, eu vou pedir para o Juscelino aqui, o convidado debatedor, o professor Napoleão. Napoleão Maia é um limoeirense que também tem uma visão voltada para essa questão das armas, posse e porte, e vai ser agora uns pontos de vista para poder o nosso ouvinte entender o posicionamento de cada ideia de um Brasil, que eu vejo o seguinte, a questão do Brasil, que é um dos países que lidera o top do ranking mundial de mortes por arma de fogo. E aí seria um tema realmente favorável, liberar, né, a posse ou porte de arma. Bom, Juscelino, questione, a gente estava falando no começo, professor Napoleão, do que é posse e do que é porte, né? O cidadão pode comprar, pode ter em casa, mas não é todo aquele que pode andar armado no nosso país. Esse foi um ponto que nós colocamos. E do ponto de vista da legalidade, do direito, né? Tem pessoas que têm a posse, mas não pode andar armado, mas anda armado. Dentro desse aspecto, para a gente começar a se integrar nessa nossa conversa, o que o senhor acha da posse e da porte no Brasil? Nós temos condições psicológicas, educacionais, culturais, para ter esse momento de possuir uma arma e portar uma arma? Entendi. A pergunta é bem ampla, né? O estudo da situação, do contexto social, antropológico, político de cada época. Eu venho de uma época em que, anos 70, anos 80, eu já tenho uma certa idade, eu sei que não parece, mas tem. Fazer 50 anos agora. Então, isso para mim era uma coisa muito normal. Naquela época era muito normal. Mas você pode me responder, pô, mas era outra época. Então, assim, essas comparações, realmente é difícil a gente fazer se não for baseado em fatos de agora. Não é legal você ficar comparando. Isso aí eu me lembro bem. Eu não consigo lembrar um pai de família que não tivesse uma arma quando eu era criança. Acho que nós somos mais ou menos da mesma geração. E isso era muito comum na época, muito normal. Mas eu discordo em querer comparar as épocas. Isso aí nós concordamos. Não dá para comparar. Hoje é um outro processo, um outro mundo, uma outra coisa. Mas é importante uma visão que eu tenho de que quando a gente defende isso, esse direito à posse e ao porte, alguns querem o porte, que no Brasil é muito restrito. Esse é um das reclamações de quem faz a defesa do armamento civil. É restrito demais. Esse é um ponto. Outros acham que não. Aqui não é, que tem que ser restrito mesmo. Mas uma coisa que eu quero colocar, que é para deixar claro, que quem defende o porte ou a posse, defende um direito individual. As pessoas, às vezes, elas têm extremismos, né? E quando você defende isso, você é um cara super violento. Não é assim. Da mesma maneira que quem é contra, eu também não posso rotular. Eu acho isso é importante manter no debate. A gente defende um direito que nas democracias, na minha visão, deve ser preservado. A história do poder, do monopólio da força nas mãos do Estado somente e dos bandidos é um perigo. Historicamente, eu sou historiador. Então a minha visão é histórica. Você pode não concordar comigo. E lógico que eu vou respeitar a sua visão. Mas pela visão do historiador, é sempre perigoso deixar o monopólio da força na mão do Estado e o Estado tratar o cidadão correto, o cidadão que paga seus impostos, que não tem a segurança 100%, porque isso é impossível. A polícia não é onipotente, não é onipresente. Então o cidadão que quer, ele deve ter o direito. É isso que se defende. Não se defende, eu, por exemplo, não defendo violência, não defendo armamento, eu defendo direitos. Na minha visão, num país democrático, se um cidadão que paga seus impostos está dentro da sua capacidade, se é um cidadão honesto, ele deve ter o direito de dizer quero ou não quero. E o Estado não deve, na minha visão, não deve interferir. Ele tem essa capacidade de fazer isso. Eu trabalho vai fazer agora 8 anos, junto às forças de segurança pública e privada. E dou aula de defesa pessoal para civis.
E uma das coisas, os mitos que a gente escuta muito é: um civil não saberá. Saberá. Se ele tiver o treinamento para isso, ele saberá. E é lógico que eu sou contra você ter uma arma sem ter o treinamento. Você ter uma arma sem ter a exigência, o que se pede para... Olha, o Zé Luiz quer ter uma arma, então ele vai passar por todo o processo. É caro, é difícil e deve ser. Agora, restringir de uma forma em que quase ninguém possa ter, aí eu sou contra. Muito bem. Doutor Cláudio, o Juscelino fez os dois questionamentos: a vaidade de ter uma arma, mesmo que ela seja restrita a uma questão social, porque nem todo mundo pode desembolsar 10, 12, 15 mil reais para comprar uma pistola, para comprar uma arma. Então, nesse ponto de vista do professor Napoleão, que também já está aqui conosco no nosso vídeo, está falando com o doutor Cláudio, eu gostaria que o senhor colocasse essa questão que o Juscelino falou: a capacidade social, Napoleão, de não poder comprar, mas querer, porque tem direito à posse, né? E essa questão da vaidade, mesmo que eu não possa, vou dar um jeito para me ter uma arma em casa, se isso é um ponto de nós discutirmos a questão de posse e porte. Muito bem. Primeiro, boa tarde aqui, professor Napoleão. Não o conheço, mas estou tendo o prazer de estar aqui nesse debate. Então, eu vou primeiro dialogar com... Estou vendo aqui pelo vídeo, né? Estou tendo a oportunidade. Então, Juscelino, a sua pergunta é interessante porque ela é muito prática, né? Assim, mas enfim, o cidadão ele quer ter, né? E aí, a pergunta do ouvinte que nos antecedeu, ela respondeu. Eu acho, assim, impressionante. Olha, o que eu quero... Eu tenho um filho de 6 anos. Eu quero que ele tenha outras vaidades. Ele pode até ter vaidades. Eu acho que isso, o ser humano... Mas eu quero que ele tenha outras vaidades, sabe? Eu quero que ele estude, eu quero que ele contribua com as outras pessoas, eu quero que ele seja um profissional. Inclusive, como eu lhe falei, eu sou filho de profissional de segurança pública, né? E tenho muito orgulho disso. Ele pode vir a ser também, e vou ter muito orgulho também. Então, eu acho que, nesse sentido, nós temos que estabelecer uma cultura ou um processo educacional no Brasil que valorize a vida, né? Valorize a vida, valorize... e que as pessoas se organizem também para reivindicar do Estado a segurança, né? Eu acho que, como eu falei antes da vinda do professor Napoleão, eu acho que a segurança privada ela tem o seu papel importante, né? A segurança pública ela não tem condições, realmente, mas, como o próprio nome diz, a segurança pública, né? Ela deve ser a prioridade. E hoje no Brasil nós temos 3 vezes mais profissionais de segurança privada do que profissionais de segurança pública. Então eu acho que... sabe o que me chama a atenção, Juscelino? Você sabia que a Taurus teve um lucro? A Taurus é a maior empresa privada de arma de fogo no Brasil, né? Para quem não conhece. A Taurus teve um lucro no primeiro trimestre de 2019 de quase 40 milhões de reais, né? Ela se aproveita, ela é financiadora de campanhas da autoproclamada Bancada da Bala. Ela patrocina, hoje não pode mais, né? Mas patrocinava as campanhas. E essa euforia pelo acesso à arma, ela favorece a indústria de armas, né? É importante se deixar claro isso, né? O presidente da Taurus falou que tinha uma expectativa do mercado com abertura, que essa abertura, como eu falei, assim, os primeiros decretos eles eram mais flexíveis, né? Eles ampliavam muito. Houve o último decreto do governo Bolsonaro, é de junho, que ele restringe um pouco mais do que os do início do ano passado. Mas existia uma expectativa de ampliação de 12 bilhões de reais no mercado de venda de armas no Brasil. Então, é importante dizer que existe um interesse de empresas, né, nesse mercado, né, e mais uma vez, ressaltar que não é proibida a venda, é permitida, e o referendo, a população decidiu por não proibir a venda. Mas eu ressalto aqui, há uma dificuldade de controle dessa circulação, né, de armamentos, e indiscutivelmente a presença de armas de fogo é um fator de aumento de homicídios
diga-se as notícias de apreensão de armas que a polícia, e que deve fazer, sim, de armas ilegais. Né? Eu queria comentar aqui o que o nosso professor Napoleão colocou. Eu acho muito importante essa posição que ele colocou, né? Tem uma questão histórica do cidadão ele se armar. Essa visão, ela é uma visão chamada resistência civil, ou da desobediência civil, que ela surge nos debates da democracia nos Estados Unidos. O professor sabe isso mais do que eu, que é historiador, né? Eu sou professor de História do Direito também, professor. Mas, apesar de não ter formação em História, né? Eu tenho muitos amigos historiadores, respeito muito a profissão. Qual era a ideia? É que o cidadão ele poderia derrubar um governo ilegítimo. Tá? Então, essa é a origem do direito de resistência, inclusive com armas. Então, o povo armado ele pode derrubar um governo ilegítimo. Né? Não é isso que a gente vê os defensores da flexibilização defendendo. E eu até iria além disso. Se nós não temos na história nenhuma experiência bem-sucedida disso. Né? Outra situação também que eu ressalto, que eu já falei no início, a população brasileira, existem muitas armas no Brasil. Tá? Muitas armas legais e ilegais. E legais, chegou-se ano passado a 1 milhão de armas registradas pela Polícia Federal. Então, existem muitas armas. Isso não significa o empoderamento da população nesse sentido que eu falei historicamente. Que é que você vê acidentes em casas, em casos como até um ouvinte comentou, um conflito banal pode se agravar se a pessoa está com arma. Isso é algo que existe muito, e principalmente, queria chamar a atenção disso, que essa arma, ela serve para alimentar o tráfico de drogas. O tráfico de drogas e o tráfico de armas, ele é o que é no Brasil, por causa do descontrole do comércio de armas de fogo. Né? Então, eu gostaria aqui de deixar bem claro, eu sou a favor eu acho que deve ser algo paulatino, concordo com o professor, não deve se fazer um debate radicalizado, né? Mas eu, neste momento, sou favorável a não ampliar a flexibilização e abrir um debate na sociedade brasileira sobre a importância de nós reduzirmos a quantidade de armas, primeiro ilegais, depois as armas legais, acompanhando, eu posso falar isso mais à frente, do aprimoramento, do fortalecimento da atuação da segurança pública. Obrigado pelo ponto de vista. Eu queria, nesse mote, mas só passar aqui pelos nossos ouvintes que estão no Facebook. Juscelino, quem está acompanhando a gente? A Rosimar Soares, participando aqui, a gente está nos assistindo. O Diogo de Freitas disse, grande Napoleão, certamente deve conhecer muito bem o Napoleão, o professor Napoleão. A Osiana Carneiro também, boa tarde a todos. Conhece esposa. A esposa do Napoleão. O Diogo de Freitas, ele fez até um questionamento aqui. Ele diz que não é questão de vaidade, é questão de direitos, e lá na frente ele diz que armas defendem a vida, entre outras coisas. E ele comentou sobre esse aspecto. E eu queria fazer só uma pontuação aqui, né? Eu gosto muito de observar, professor Napoleão e o Cláudio, as culturas, ou a cultura que é criada em uma sociedade, em um meio, em uma comunidade, enfim. E quando se fala de direitos, ok, eu entendo plenamente que cada cidadão tem os seus direitos, e aí eu volto para a cultura. Existe uma cultura de que as pessoas não respeitam, por exemplo, a lei do silêncio. E é direito meu, é direito seu, é direito de todo cidadão. Será que essa gama de pessoas que vivem, não vou dizer uma anticultura, porque quando se tem uma cultura diferente, já que se cria outra cultura, vai ter realmente o poder psicológico, o equilíbrio de respeitar o espaço do outro que não tem uma arma, quando entrar em uma discussão, por exemplo, acalorada, porque até mesmo uma discussão por causa de um som alto pode gerar uma violência. E a gente vê isso desrespeitado diariamente. Eu moro próximo a pessoas que desrespeitam, e ele tem direito, e eu também tenho direito, mas ele está sempre interferindo nos meus direitos. Enfim, será que realmente o brasileiro está preparado para essa flexibilização ao ponto que todo brasileiro tenha o direito de portar e de ter posse de arma, já que existe diversas culturas ou direitos que são feridos
E muitas vezes, minimamente, esse seria o meu questionamento. Muito bem. Antes do professor colocar, eu queria botar um outro ponto na sua avaliação do que o Cláudio falou. Não seria perigoso, de uma tendência de ter uma sociedade armada, que esse índice de violência, muitas vezes até banal, não preocuparia muitas vezes o poder do Estado de ser responsabilizado por estar flexibilizando mais a posse de arma, professor? Bom, você vê, o assunto é amplo, né? O leque. Agora, não é todo, viu? Não é todo cidadão que tem direito, não. Se não tiver preparo psicológico, dificilmente a Polícia Federal vai liberar uma arma para alguém que não... E ela está registrada, o cara tem que ir a um clube de tiro, ele tem que se apresentar, ele é fiscalizado pelo Exército. Então, vamos tirar um pouco esse mito de que vamos flexibilizar e todo mundo terá uma arma. Mas veja bem, não é assim. E a outra coisa, nós já somos um dos povos mais violentos do planeta. Não existe nenhuma guerra que chegue perto ao que se mata no Brasil. Inclusive, a quantidade de crimes com armas brancas é impressionante, é gigantesca. Inclusive, eu, por causa do meu trabalho, convivo com isso. Eu sou obrigado a assistir coisas horrorosas, que os policiais veem muito mais do que eu todo dia, né? Você ser policial no Brasil é uma coisa de guerra mesmo, não é para qualquer um. O Brasil não é para amadores, como se diz. Nós já somos um país extremamente violento, a arma ilegal, ela circula aos milhões. Mas eu vou repetir. Engraçado que as armas que matam cidadãos, essas armas que estão na mão de bandidos, 90% são registradas, sabia? Olha, na mão de fuzil militar na mão de bandido não pode ser registrado. E é a arma que eles usam 45 para cima. Um 38 que um pai de família quer para se proteger, ele não pode comprar. Dificilmente ele vai conseguir, para ter o porte, que é muito restrito. Agora o bandido, ele compra bazuca. Lá em Fortaleza você vê os vídeos dos caras com a R15 para lá. Então, veja bem, quando você defende o direito individual, primeiro ponto, você não quer desentortar o mundo. Infelizmente, eu vi aqui o discurso do doutor, legal, interessantíssimo, e escutei com bastante atenção. Aprendo quando eu escuto o discurso, inclusive que eu não concordo em alguns pontos, mas eu aprendo. Outro dia eu debati com uma grande amiga minha que é médica, e ela diz: rapaz, você é uma pessoa estranha, porque você discorda, mas você fica com raiva da gente. E pior, você ainda disse que aprendeu comigo. Eu espero que eu aprendo mesmo. Pior que eu aprendo. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que há pontos de vista diferentes. Mas esse discurso, tem muita utopia nele. O cidadão que está lá no meio do mato, na zona rural, ele diz: olha, se entrar alguém aqui, eu estou ferrado, eu e a minha família. Eu tinha 14 anos de idade em Baturité, numa época em que o armamento era uma coisa, e tinha uma espingarda velha em casa, e entraram na minha casa, eu estava sozinho, meus pais tinham viajado, eu dei um tiro para cima. Se eu não tivesse aquela arma, talvez eu tivesse morto, porque os caras que entraram lá, depois a minha família ficou sabendo que eles matavam, que eles estupravam, que eles faziam o diabo. Agora, você vai dizer, você então vai desentortar o mundo assim? De forma nenhuma. Acho desonesto aquele que diz que o armamento vai resolver problema de violência. Não vai. O problema da violência é uma coisa extremamente complexa e o que ameniza não resolve. Ameniza. São vários fatores. Educação sozinha não resolve. Os piores bandidos que eu conheço na minha vida são muito educados. Um homem educado rouba muito mais do que 100 homens armados. Então, se você diz, isso aqui vai resolver, vamos porque a arma vai diminuir. Não vai. A arma é uma questão, vou repetir, do direito individual de um cidadão dizer: eu quero, eu me responsabilizo, eu registro, e se eu cometer um crime, vão me pegar no outro dia, porque está tudo registrado. Agora, pode acontecer o crime? É claro que sim. As pessoas se matam com faca, com facão, com machado. A gente vai proibir isso, machado, facão? Então, acho que um grande problema é a impunidade que no Brasil chega a níveis astronômicos. 90% dos crimes, cara, não se sabe quem cometeu, por que cometeu, e fica por isso mesmo. Você vê guerras de facções, você vê guerra de crime organizado, fuzis de guerra. Então, a realidade brasileira, ela se você pensar, ela é desesperadora. Na segurança pública, quem mora no interior não vê muito isso, mas quem mora em certos bairros de Fortaleza, ou das grandes capitais brasileiras, se você disser para um bandido que a arma está proibida, ele vai rir na sua cara. Né? Por quê? Ora, da mesma maneira que eu não acredito em pena de morte,
para esse pessoal, muita gente que é do meu lado, do meu pensamento, defende, tem que ter pena de morte. Se você disser para um cara desse, do crime organizado, do tráfico de drogas pesado, que a média do cara é 30 anos de vida, se você disser para ele que ele vai ser preso, vai passar 8, 10 anos apelando para não morrer, ele vai rir de você. Porque o tempo de vida dele já é muito curto, ele já está morto. Isso não convence ele. Então há um monte de nuances na violência, na realidade brasileira, que tudo isso deve ser levado em conta e deve ser evitado o discurso fácil, o discurso simples, aquele que todo mundo quer ouvir, do meu lado ou do lado de quem é contra. Mas aí a pessoa que está ouvindo, muitas vezes ela quer um discurso fácil, ela quer uma briga, ela quer uma confusão. Olha, eles vão debater, coisa superficial. Não. O direito eu morrerei defendendo, porque eu acho que o cidadão que é correto, que tem um equilíbrio, se ele quiser, ele deveria ter esse direito garantido. É uma visão minha. Agora, que isso vai resolver o problema da humanidade, não vai. A humanidade tem problemas extremamente mais sérios do que esse, inclusive. Do que ter uma arma, não é isso? Muito bem. O ouvinte, Cláudio, só um minutinho, você vai complementar essa visão do professor. O ouvinte ligou e disse assim, olha, eu ouvi aí o Napoleão dizer que tem gente matando pessoas com machado, com faca, mas não foram feitos para isso. Mas a arma, ela tem um propósito de usar para matar. Não, mas às vezes usar para... Isso que até pedi para o Napoleão comentar, né, do que o Diego Freitas disse, que armas salvam vidas. Elas realmente foram feitas para salvar ou para tirar a vida? A faca foi feita para o trabalho, mas pode ser usada. Né? A arma de fogo foi feita para vários objetivos. Guerreiros de defesa pessoal. A arma de fogo é o desdobramento da faca, da espada. Tanto que os adolescentes que têm idade, que não podem ser condenados porque não têm a maioridade, usam arma branca porque já tem essa prerrogativa da lei, que não é uma arma, né, que seja uma... Na verdade, porque é muito fácil de conseguir qualquer coisa. O que é que define uma arma branca? É um objeto contundente, cortante, pérfuro cortante. Isso. O que é isso? Pode ser de tesourinha de unha, a espada de samurai. Deixa eu chamar aqui o Cláudio. Deixa eu chamar aqui o Cláudio em relação a essa questão, Cláudio. É o seguinte, no direito, você sabe que você está em casa, entra uma pessoa na sua casa, Napoleão, e você vai se defender e você... Dependendo da situação. E você vai, né, cometer um homicídio. Você vai responder pelo crime, né, até você provar em legítima defesa. Aí a pergunta é o seguinte, na liberação desse direito que você fala, do cidadão, de ter um direito, de ter uma arma, nessa condição de responder por um crime que ele não teve a intenção, mas teve que se defender, no direito, como é que o Cláudio enxerga isso? Depois o Napoleão complemento, o Juscelino também. Se eu estou em casa, eu tenho o direito da posse, eu sou um cidadão que eu tenho todos os critérios necessários para ter uma arma, mas aí eu vou ter uma invasão da minha casa, da minha segurança, da minha família, eu cometo um homicídio, né? Sim. E a lei, ela vai punir tanto o cidadão como o bandido que anda ilegalmente armado, mas eu estou dentro de uma arma da legalidade de posse. Como é que o direito enxerga isso? Napoleão depois coloca esse ponto. A pessoa não será punida, né? A pessoa que está na sua residência, a casa ela é invadida, e a pessoa é ameaçada, enfim, e ela se defende, e nessa defesa ela chega a matar outra pessoa, ela está agindo em legítima defesa, né? É uma que a gente chama de excludente de ilicitude. Então ela não está cometendo, ela não vai ser punida por isso. Então é importante isso ficar bem claro. Isso é o que o direito já diz. Isso é o que a lei já diz, né? Eu queria dialogar aqui com o professor Napoleão Maia. E vocês vieram para esse diálogo mesmo, pode aproveitarem. Tem um ministro do STJ chamado Napoleão Nunes Maia, não sei se é seu parente. Conheço. Ele é de Limoeiro, né? Ele é de Limoeiro. Napoleão Nunes Maia. Meu tio. Olha, sim. Pessoa, ele é ministro do STJ. Meu padrinho também. Olha aí. Então, é o seguinte, ó. Não se trata de nenhuma utopia, tá? Quero colocar isso bem claramente. Assim, em que sentido? Primeiro, quero ressaltar isso até para nós não discutirmos em cima de falsos mitos. O comércio de armas no Brasil ele está autorizado. Tá? Segundo, o Brasil é um dos maiores mercados de armas do mundo, tanto de produção como de comercialização. Você tem grandes empresas produtoras de armas, a Taurus talvez seja a mais famosa.
Você tem também essa distinção de posse e de porte. A posse, ela é bastante permissiva, né? Então, muitas pessoas podem ter acesso. Aí eu ressalto aqui, o professor na hora não estava aqui conosco, existe um corte econômico nisso. O trabalhador, o cidadão, essa expressão cidadão de bem, apesar de eu não gostar muito, mas é muito utilizada, ele não tem dinheiro para comprar uma pistola .40, muitas vezes. Quem tem são pessoas de poder econômico que, no geral, não convivem nas áreas mais violentas. Então, isso, eu não tô tirando isso, não é a forma, isso é como é a realidade do Brasil hoje, né? E você tem tido um aumento muito grande a partir de 2019 do acesso de armas por parte da chamada CAC, dos caçadores, dos atiradores e dos colecionadores, que, como inclusive foi dito aqui, são pessoas que têm um poder aquisitivo até um pouco mais alto. Não é barato ter arma no Brasil. Em nenhum lugar do mundo é barato ter arma, porque a arma é um equipamento realmente caro, né? E é importante que seja. Então isso é uma coisa, é importante deixar isso claro, tá? A arma, ela é de relativo fácil acesso no Brasil. Seja legal, seja ilegal. Segunda coisa, que eu acho que tem um consenso aqui entre nós. Existe, nos últimos anos, você tem tido um aumento do número de homicídios. Foram assassinadas 40 mil pessoas no Brasil ano passado. A gente via numa média de 60 mil. É como o professor falou, isso é mais do que qualquer guerra no mundo. 60 mil é uma matança. Você tem um aumento do homicídio, você tem um aumento da presença de armas, inclusive legais, chegamos a 1 milhão de registros no ano passado, e você tem um aumento de prisões também no Brasil. Então veja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não é porque aumentou a... E eu não estou dizendo que o professor Napoleão colocou isso, pelo contrário, aqui nós temos uma concordância. Não é porque aumentou o número de armas que diminuiu o número de homicídios. Pelo contrário. Aí eu acho que precisa aprofundar um pouco esses dados, eu não tenho capacidade para fazer isso aqui, mas há um dado do governo federal, do IPEA, que 70% dos homicídios são por arma de fogo. Para concluir, sobre a questão do direito, aí talvez seja a principal discordância entre eu e o professor Napoleão. Todo direito ele é limitado. Tá? Não existe direito. O direito ele é, em si, uma limitação de poder. Tá? O direito, como a gente entende hoje, ele é uma limitação. Então, assim, por que eu não posso agredir outra pessoa? Porque o direito não permite que eu agrida outra pessoa. Eu posso até agredir. Eu tenho Olha que como o direito é interessante. Eu tenho liberdade para agredir. Mas se eu agredir, eu vou ser punido. Uma lesão corporal. Eu posso matar uma pessoa. Eu posso. Eu tenho um livre-arbítrio para isso. Mas o direito irá me punir se eu cometer. Então, o direito ele é uma limitação de liberdades também. É aquela famosa frase popular: o meu direito termina quando começa o do outro. Hoje tem um debate que se coloca assim: eu não quero usar máscara. Aqui em Fortaleza nós estamos vivendo um caos do Covid. Não sei como é que está em Limoeiro aí. Eu não quero usar máscara, porque eu tenho a liberdade de não usar máscara. Mas essa minha liberdade de não usar máscara expõe ao risco o outro. Então, o direito ele vai buscar estabelecer critérios e parâmetros de onde termina a liberdade de um e onde começa o direito do outro. Então, é nesse sentido que talvez seja a questão principal, né? Você, apesar de no Brasil já ser muito permissivo a arma de fogo, eu entendo que a ampliação do porte, ou seja, a pessoa se deslocar armada, pode favorecer o acréscimo do número de homicídios no Brasil. Professor Napoleão. Bom, a gente pode ver o outro lado da moeda, né? Um sujeito, um homem, um cidadão, uma cidadã que está armado com treinamento pode salvar a vida dela ou dos filhos ou de algum amigo ou de alguma situação hostil, em que a vida dela esteja
efetivamente em risco, ela tem como se defender. Eu vou citar um exemplo aqui que eu gosto muito de citar quando eu converso com os meus irmãos. Eu chamo meus irmãos quem trabalha comigo e a gente cita alguns exemplos. Nos Estados Unidos é muito comum aqueles ataques, né? Principalmente em zonas livres de armas, em colégios. Por quê? Porque o atacante sabe, ele tem certeza que ali não tem segurança armado, ninguém está armado, então ele vai entrar e vai fazer a festa. No Texas, um atirador tentou matar alguns fiéis dentro de uma igreja. O Texas é um pouquinho diferente. O Texas é o que a gente chama na história de América Profunda, e eles têm um apego muito grande à propriedade, ao armamento, à Bíblia. É uma cultura que vem da época da Guerra de Independência do Texas, né? Então eles têm isso muito forte. E o cara deu 2 tiros dentro da igreja, no 3º tiro já tinha 3 fiéis atirando nele. Ou seja, salvou-se ali mais ou menos 80 pessoas, crianças, velhos, idosos que estavam lá orando, e o sujeito achou que ia matar quem ele quisesse. Se deu mal. Por quê? Porque ali, naquele momento, tinham 3 pessoas, cidadãos. Eu também não gosto do termo cidadão de bem, mas é porque a gente às vezes a gente não lembra de um, né, na hora. Cidadãos honestos, vamos dizer, trabalhadores que lá têm o direito de portar a sua arma. Agora, interessante, lá, se você está portando, se nós estivéssemos no Texas, eu sou obrigado a mostrar a minha arma. Eu coloco ela para fora. Estou aqui, minha arma, você está vendo a minha arma? Lá é proibido você esconder a arma. Ela tem que estar exposta. Ela é permitida, mas ela precisa ser mostrada. Certo? Porque no Brasil é o contrário, né? Porque se entende o seguinte: por que você está escondendo a sua arma? É outro pensamento, outra cultura. Se eu não estou intencionalmente querendo cometer crime algum, não tenho motivo para escondê-la. Eu vou mostrá-la, vou entrar, vou conversar. No caso, é um item de proteção, literalmente. Eles pensam assim, dessa forma. A cultura americana é muito apegada a isso, porque eles fizeram 2 guerras de independência, aonde, se eles não tivessem armas, estavam ferrados na mão da Inglaterra. Então, assim, para eles, você mexer com isso, nisso é um vespeiro, porque é como aquele ator Charlton Heston, ele falou uma vez: eu vou entregar as minhas armas a Al Gore. Al Gore era o vice-presidente americano, que queria desarmar a população americana. Isso mexeu com os brios norte-americanos. E disse: eu vou entregar as minhas armas no dia que você tirar elas das minhas mãos frias e mortas. Porque isso aqui é o fundamento da nossa democracia. É a ideia de que gente como você não vai querer dar um golpe de Estado. Ele falou aí dessa questão, ela é real. Veja bem, em 1934, Getúlio Vargas proibiu os calibres militares no Brasil para civis, e o motivo: ele tinha acabado de fazer uma revolução, estava implantando o Estado Novo e proibiu: olha, o cidadão não pode ter uma 45, ele pode ter um 38. É lógico que o interesse não era diminuir criminalidade, nem, o interesse era evitar que fizessem com ele o que ele fez com Washington Luiz. Um golpe. Em 32, São Paulo tentou derrubar Getúlio numa guerra. Em 34, ele proibiu posse de armas de calibres pesados para cidadãos de bem. Há interesses econômicos na venda de armas, mas há interesses políticos na não venda de armas. Interesses políticos que muitas vezes levam a genocídios. Os alemães passaram 5 anos desarmando os judeus. Eu não preciso dizer como terminou isso. 5 anos com leis de desarmamento, dizendo: é para sua segurança. O Stalin passou anos desarmando a população russa. Não preciso dizer quem é que podia andar armado, quem era do partido. Hoje a gente tem isso na questão econômica. Quem pode andar armado com arma legalizada, que é o que nós defendemos. Eu não defendo que o senhor saia daqui e compre uma arma na esquina. De forma nenhuma. Sem preparo nenhum. E muito menos que ele tenha uma arma aqui na cintura sem preparo, não. Eu trabalho com isso, eu sei que tem que ter prevenção, treinamento psicológico, tudo isso é fundamental. Agora, se você proíbe, você coloca... Já vi um jurista, para a gente encerrar esse pensamento, um jurista muito famoso, Beccaria, o professor pode me corrigir, Cesare Beccaria, me lembrei dele agora, em que ele dizia o seguinte, ele não lembro exatamente as palavras, mas é inútil uma lei que quer proibir o fogo porque ele queima, a água porque alguém pode se afogar nela,
As leis que proíbem as armas são parecidas com isso. Você proíbe para o cidadão, já que o bandido, ele já não cumpre lei nenhuma. Esse é um Então, ponto. aí o que acontece? Nessa guerra civil terrível, que ninguém é a favor disso. Esse é um ponto. Então você desarma um lado e deixa o outro. Eu, como cidadão, eu respeito a lei porque eu não posso andar armado. Eu também. Mas o bandido que não respeita nem o sinal vermelho, ele, como eu disse, ele vai rir de você. O Estatuto de Desarmamento tem esse lado cruel. E também tem o seguinte, que países que também têm essa flexibilização não diminuem, né, a questão da violência, né? Como eu disse no início, não é esse o objetivo. Não deve ser o objetivo de quem defende. Quando uma pessoa me diz isso, eu já fico todo... Não, mas não é isso. Quando eu defendo que o cidadão, o indivíduo, ele tem esse direito, eu não estou dizendo que ele vai resolver o problema do mundo, não vai. Ele está simplesmente dizendo assim, olha, eu moro numa zona rural, eu preciso de uma arma. Eu chego em casa 2 da manhã, eu quero ter uma arma. Ou meu amigo aqui pode dizer, não, eu não quero, eu prefiro não ter. O que eu defendo é uma opção, mas você tem o direito. Que o Estado não deve, e ele falou correto, o doutor, no Brasil existe a posse tranquila, o porte é que é restrito para muitas pessoas, sim. É caríssimo. Caro. Como é que se resolveria isso? Abrindo o mercado para marcas estrangeiras, indústrias estrangeiras e tal. Isso é um outro passo, que aí é um outro passo político. Deixa eu só, Juscelino, você tinha alguma só ler aqui um comentário de uma pessoa que está nos assistindo e nos ouvindo, a Terezinha Sombra, ela diz, na minha opinião, seja qual for a situação, são poucos que estejam preparados psicologicamente, ou seja, não sou a favor nem de posse, nem de porte. Muito obrigado aqui a Terezinha Sombra participando conosco. E é mais ou menos aquilo que eu disse no início, né, professores, vou chamar assim professores, né, doutor Cláudio, que eu vejo muito pelo lado da cultura, é claro, não disse em nenhum momento, até, apesar de um cidadão aqui ter me contraposto aqui, ter me rebatido aqui na rede social, dizendo que eu estava falando bobagem, não sei o quê. É para isso que tem um debate aqui. A gente o debate isso, é esse mesmo. Lógico, sem faltar o respeito com ninguém, mas isso são opiniões, direitos, deveres, opiniões. A gente tem que, no mínimo, respeitar os direitos e também as opiniões das pessoas. E é isso que a cidadã está dizendo aqui. E eu vou mais ou menos nas entrelinhas com o que ela pensa. Eu penso muito desse lado cultural. O cidadão não respeita uma fila, não respeita o direito do som, não respeita coisas mínimas, pequenas. Será que ele vai respeitar? Se tem esse direito de possuir, de portar, de possuir essa arma, será que ele vai respeitar, por mais que digam que tem todo um preparo, até porque tem muita gente que trabalha em segurança pública que não tem sequer o equilíbrio e passa por treinamento e passa por trabalho de psicológico também. Muito bem. Deixa eu colocar aqui um ouvinte na linha, Napoleão, só um instantinho. Quem está comigo é Zé Maria Andrade. Boa tarde. Boa tarde, Zé Luiz, a todos os participantes Deixa eu baixar aqui o rádio um pouquinho. A todos os participantes do programa, tá certo? Eu queria só fazer uma colocação, tá certo? Vamos ver, o Brasil, o país que teve o maior tempo de escravidão. O país que teve uma época de extermínio. O extermínio evoluiu para as milícias. Como é que ele vê um país que tem o presidente da República, que a família dele homenageia milícias, tá certo? E tem uma bancada, tá certo, que dá sustentação a esse tipo de, essa linha, essa conduta de política. Como é que um pobre que nós tivemos agora, que essa questão não começou agora, a questão da pandemia, 100 milhões de pessoas que não têm o que comer. E não começou hoje. Essas pessoas vão ficar sujeitas a quem tem o poder e a posse de comprar uma arma. É isso. Obrigado, Zé Maria. Doutor Cláudio. Posso comentar? Pois não? Primeiro, parabenizar os ouvintes, tá? E excelentes questões também. Parabéns, o debate Parabéns aqui ao professor Napoleão também, um debate de muito alto nível, tá? É uma honra, um prazer poder estar aqui. Então, primeira questão, eu queria debater aqui com o professor Napoleão, rapidamente, essa questão do armamento para resistência a um governo ilegítimo, como o professor mesmo colocou, tem que ser visto com ressalvas históricas, tá? Assim,
Quando, nos anos 60, os negros americanos se armaram... Os negros americanos, eles têm uma luta muito antiga nos Estados Unidos. Hoje a gente vê na imprensa essas questões, mas vem muito forte dos anos 50, dos anos 70. E tinha uns grupos chamados Panteras Negras, que eles passaram a protestar armados. Imagina, na forma como foi colocado. Então, o sujeito pode andar armado? Pode. Então, eu recomendo até um filme chamado Panteras Negras, que aparece isso. Então, aquelas pessoas começaram a ir para as manifestações armados, porque eles tinham direito, isso realmente nos Estados Unidos é muito forte, do porte de arma. Como é que o governo reagiu a isso? O governo pôs esse movimento na ilegalidade. Considerou que a gente poderia fazer uma comparação com hoje, uma organização criminosa, fazendo uma comparação para ficar mais simples de entender. Então, não é tão simples, tá? Assim, não é tão simples essa questão de porque a população está armada, ela vai defender seus direitos ou derrubar um governo corrupto ou ilegítimo. Mas, ressalto, existe muita arma no Brasil e isso está criando esses altos índices de homicídio e está na mão dos grupos criminosos. Então, isso é um dado que a gente tem que considerar. Outra questão também eu não conheço exemplos bem-sucedidos no Brasil de autodefesa nessas situações de massacres. A gente teve um caso muito triste, foi o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro. As pessoas devem lembrar que um jovem, talvez com algum problema mental, imagino, entrou armado numa escola e atirou contra várias jovens, principalmente contra meninas, e foi morto por um segurança, né, na legítima defesa de terceiros. Eu não consigo imaginar uma professora, eu sou professor também, eu participo desse ambiente universitário, acadêmico, sacando uma arma e não é para isso que o professor deve. O professor tem que ensinar os alunos, tem que incentivar os alunos, ele tem que criar uma cultura de valorização da vida, né? A segurança na escola é importante, claro, como foi o caso. Mas, por que esse jovem pegou a arma? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque ele tinha uma arma, eu não recordo, confesso que eu não recordo se a arma era legal ou ilegal, mas ele teve acesso à arma. Então, o que é que eu penso? O debate que nós temos que fazer na sociedade hoje é de conscientização, mas não só de conscientização, de fortalecimento do trabalho das polícias, especialmente da Polícia Federal e da Polícia Civil, no controle e na fiscalização de armas, né? É isso que a gente deve buscar. Para comentar aqui, me permita, que eu achei que está se aproximando do final do debate, né? A gente precisa debater segurança pública no Brasil. Esse debate é um debate importante, né? Como é que o que é que eu acho que falta no Brasil ainda, né? E apesar de nós vermos vários esforços, primeiro investir no trabalho da qualificação da atuação policial. O trabalho da segurança pública, das polícias, é muito importante, né? Deve ser valorizado, inclusive a remuneração deve ser valorizada, devem ser vistos como servidores públicos, né? Não como assim, são guerreiros numa guerra. Não, são servidores públicos que defendem a sociedade. Então você tem que valorizar, dar equipamentos de qualidade, né? O que é que eu penso também que é fundamental? Fortalecer o trabalho investigativo da Polícia Civil e da Polícia Federal. Terceiro, fazer um trabalho de controle de armas, tenho dito isso desde o início, né? Especialmente das fronteiras, né? Nós sabemos, e também das armas nacionais que são vazadas para o crime organizado. Nós não podemos esconder isso, né? O fuzil não é fabricado na favela. A pistola .40 não é fabricada na favela. Ela chega de alguma forma para esse cara. E tem que ter esse controle. E para terminar, nós temos que ter um trabalho forte, importante, de contenção dos grupos criminosos no estado do Ceará, aqui no Nordeste, que tem sido tem crescido muito, né? Então, um trabalho aí de... Gente, os grandes traficantes não estão na favela. Aqui em Fortaleza, aqui próximo,
Um grande traficante foi capturado por uma facção rival dentro do Alphaville, que é um condomínio de luxo. O aviãozinho da favela, que, claro, tem que ser punido, ele é só a ponta de lança. Quando você fala de tráfico de drogas e tráfico de armas, a gente está falando de empresas. Esses grupos criminosos agem como se fossem empresas nacionais e transnacionais. Então, o trabalho investigativo do Ministério Público, inclusive de encontrar quem financia, quem lava esse dinheiro, é fundamental. É aí que a gente vai avançar na segurança no Brasil, né? E para isso é importante a gente ter um controle maior, mais rigoroso do comércio de armas no Brasil. Muito bem, estamos conversando com Cláudio, professor de Direito, advogado, professor Napoleão Maia, também aqui nosso convidado, debate regional hoje, nesse sábado são 1h34. Dentro desse contexto, nem sempre vira uma regra o cidadão reagir, como você fala, o direito de ter o seu momento da sua segurança. Isso não é uma regra, um êxito de eu reagir a um assalto e eu me dar bem e ser o dia do caçador em vez da caça. Dentro desse contexto, o Estado, quando ele abre essa possibilidade de flexibilizar a posse de uma forma mais ampla, né? Embora esteja restrito ao nível social, o Estado não foge dessa política de dar segurança no seu contexto social do que o dever do Estado tem, professor? Escutando aqui o professor e o Zé Luiz, são várias questões aí, né? Acho que não, acho que ele reconhece o óbvio. Ele não é onipresente. Quando ele diz, tudo bem, você tem o direito, ele está dizendo o seguinte: eu não posso colocar um policial na sua porta ou acompanhando sua filha na rua 24 horas por dia, não dá, infelizmente. E eu vou admitir isso nos países mais desenvolvidos, onde a polícia realmente é tecnológica, de ponta, todo o apoio, chega na ocorrência em 6 minutos. Aqui a gente sabe que é um pouco mais do que isso, né? A gente sabe que a polícia tenta fazer o que pode, os que eu conheço são verdadeiros heróis, mas muitas vezes não dá, é impossível, é pouco policial e muito caso de violência. Mas eu queria, não sei se respondi, acho que o Estado admite que não é onipresente, não é que ele vai incentivar, ele não deve incentivar isso, mas ele admite, olha, eu não posso tirar esse seu direito porque eu não posso lhe dar proteção 100%. Quanto à questão da professora, eu me lembro de um famoso discurso de uma primeira-ministra de Israel. Você sabe que em Israel muitos professores andam armados e dão aula armados por questões deles. Ataque terrorista a qualquer momento, é outra realidade. Até depois dessa tragédia se questionou de que professores teriam capacidades. Né? Não, aqui no Brasil surgiu uma discussão de que algumas escolas desses perímetros mais periféricos das cidades grandes, da periferia, professores poderiam estar com essa possibilidade. Me lembro que a primeira-ministra ela foi numa reunião da ONU e ela mostrou um ramo de oliveira e disse que é Israel. Israel. Paz, a gente quer paz, né? Até hoje não teve paz, mas a gente quer paz. E aí um dos árabes que estava disse, essa 45 aí na sua cintura, Golda Meir, era o nome dela, Golda Meir, e ela disse que essa 45 é para proteger o ramo de oliveira. Assim, o que eu estou querendo dizer, os israelenses têm uma frase fantástica: a única coisa que importa é a realidade. Tudo que nós queremos é paz, é óbvio. É claro que eu concordo. Quando o professor fala, eu fico ouvindo e fico, que bom que seja assim um dia. É o mundo que a gente quer. Eu quero isso para minha filha, que tem 8 anos de idade. Agora, minha filha sabe defesa pessoal. Com 8 anos já está começando a aprender, porque o mundo é violento, é cruel, é injusto, e eu não vejo muita possibilidade de melhora. Essa é uma visão pessoal. Agora, a questão da defesa pessoal, que aí foi a sua outra pergunta. A minha colocação que não é uma regra, porque nem toda reação que você vai ter como cidadão para reagir, você vai sair, que eu posso como dizer? Diz a estatística. Posso dizer sobre isso. A reação, às vezes a gente julga, vê um vídeo, eu estava vendo um vídeo outro dia, aí um amigo estava do lado disse, mas ele não devia ter reagido, era até um policial. E aí, de repente... é o que os agentes dizem, não reaja. Isso é uma regra, né? Muito repetida. Então, ele disse, eu não devia ter reagido, mas o vídeo não tinha som. E a reação ou não reação é algo muito subjetivo. A gente não está lá. A gente não sabe o que aquele bandido disse para o policial. É muito individual de cada ser humano. Agora, veja bem,
o que eu posso dizer com certeza, 90% da defesa pessoal é a prevenção. 90% para você ficar seguro, 90% é se prevenir, é a consciência situacional. Isso eu ensino para os meus alunos, sejam civis ou militares, exército, polícia. É prevenir. Quando um policial sai para a rua, não é se vai acontecer, é quando. É você estar com a cabeça todo o tempo preparado, porque se ele for assaltado e o bandido souber que ele é policial, a chance dele morrer é imensa. Então é muito melhor prevenir, é muito melhor... Opa, aqui não. Aqui, uma menina de 14 anos, se ela desce do ônibus, ela olha e vê 2 caras vindo, ela não vai. Ela volta. Isso é defesa pessoal. 10% é a reação. 10% é o embate, é quando já deu tudo errado, é quando não tem como correr, não tem como evitar. A minha vida depende disso, já estou sendo atacado. Essa é a realidade da defesa pessoal. Qualquer coisa diferente disso é filme. Entende? É como você diz, o cara chega aqui e puxa uma arma, eu vou puxar a minha, bonito. Não vai acontecer do jeito que você pensa. Não vai. A vida real é diferente. Agora, previna-se, tente evitar, o máximo que você puder, ensine para os seus filhos, uma dica aí, de graça. Filho pequeno, vê palavras que só eles sabem. Fala para ele, olha, papai está aqui no lugar, está sendo ameaçado. Então, ensina para ele, só ele conhece. Se você falar essa palavra, ele corre, ele se esconde e não tem quem ache. Isso é defesa pessoal. Eu lembro, a minha mãe dizia que enquanto eu corro, minha mãe tem filho. Mais ou menos isso. A realidade é essa. Professor, A minha mãe dizia assim, mais vale um covarde vivo que um herói morto. Evitar é melhor, evitar é melhor, claro. Pegando aqui a deixa do professor Napoleão, eu sou muito desse aspecto de se prevenir mesmo, né? Assim, eu nunca portei arma, não tenho um treinamento e não sei se tenho condições, eu quero isso para um futuro, mas infelizmente meu filho mora em um bairro nível de periculosidade até certamente alto em Fortaleza, mas é isso que eu sempre dizia, e a mãe dele, eu sempre dizia, olha, chegou, olhe para um lado, olhe para o outro, praticamente quase todas as pessoas que moram na vizinhança foram assaltados, e houve assaltos em frente à minha casa, mas graças a Deus até então nunca aconteceu, eu peço a Deus que nunca aconteça, mas ela dizia, eu tenho mais medo de Limoeiro do que de Fortaleza, para você entender o universo que as pessoas vivem. Ela mora num meio periculoso e ela dizia que tinha mais medo de andar aqui em Limoeiro, e claro, pelo meio de convivência, eu dizia que não, mas dentro de uma estatística é claro que Fortaleza, os bairros e praticamente em todos os lugares estão terríveis em Fortaleza, propriamente falando, mas é isso que eu queria dizer. Eu nunca portei, não tenho posse de arma nem nada desse tipo, até entendo e respeito e acredito que é interessante quem mora afastado da cidade, como zona rural, ter realmente uma arma dentro de casa, porque são N situações, né, professor? E aí você tem que se prevenir. Objetivo, não há um padrão, uma regra de 100%. Outro dia eu vi, lembrei, eu ia falar isso. Eu tinha 18 para 19 anos, na época, bem mais jovem, sem barba, cabelo estilo militar, já gostava muito. E estava num restaurante, o restaurante foi assaltado. E, de repente, um dos bandidos ia saindo, ele olhou para mim e disse, é policial, né? Ele disse, não, sou não. Ele botou a arma na minha cabeça, você é policial, né? Ele disse, não sou policial. Aí o outro disse, bora. Aí ele olhou para mim, se você fosse policial, você morria agora. Então, muitas vezes a gente reclama porque ele não devia ter reagido, mas você não sabe o que aconteceu de verdade ali. Há um caso famoso de um cara que parou o carro, foi assaltado, vinha ele e a filha, menina de 8 anos, 9 anos. Ele entregou tudo, carteira, chave, ele desceu do carro e o ladrão foi entrando, ele disse, a menina, você vê no vídeo, o cara fez assim, eu vou levar a menina. Aí ele voou em cima do cara, foi uma briga feia, ele conseguiu tomar a arma do cara e tal. Aí você diz, como é que eu vou julgar isso? Então, está entendendo quando eu digo subjetivo, né? Entendi. Então, isso é uma coisa muito complexa. Pois não, Cláudio? Posso comentar? Pode sim. Então, assim, eu acho, esses exemplos individuais tal, são importantes, mas assim, é importante também a gente entender o contexto que a gente vive, né? Assim, o que eu estou querendo dizer com isso? A minha infância e minha juventude foi num bairro periférico aqui de Fortaleza. E essas situações de gangue,
Isso existe, o conflito na sociedade, ele existe, né? Sempre existiu e não vai deixar de existir. A região jaguaribana é uma região conhecida também, né? Tem uma fama, infelizmente, às vezes muito mais fama até do que, às vezes, mas como uma região insegura, né? Perigosa. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Eu peguei um período na minha adolescência, a briga de gangue, no máximo, ela acabava com uma facada. Tá? Então o menino dava uma facada no outro, essa coisa de corre, dá o burro, fecha a mão. Essa malandragem, digamos assim, ela sempre existiu. O que é que mudou? Acabou o conflito de gangues. Hoje, gangue é uma palavra que nem se usa mais. Hoje nós temos as facções criminosas como uma organização criminosa bem estruturada. Não, ela permanece. Os conflitos nos bairros permanecem, disputas por drogas, aumentou a quantidade de drogas também. O que é que tem de novo, que é muito importante para o nosso debate? É a presença da arma de fogo. Tá? Eu queria destacar isso. Eu concordo. O professor falou, essa a importância da autodefesa. Eu já sofri vários assaltos, eu já sofri assalto com arma de fogo, já tive pessoas da minha família que morreram por arma de fogo. Fortaleza é uma das cidades mais violentas do mundo, segundo alguns índices, né? Eu entendo isso, e eu entendo que esse clima de pânico faz com que as pessoas procurem soluções que parecem mais fáceis. Mas eu queria chamar a atenção para isso, porque também conheço um pouco aí a região. A presença da arma de fogo, ela é um fator que agrava a violência. A violência, ela vai diminuir. Eu também não sou tão otimista, viu, professor? Acho que a gente está num momento muito difícil e, infelizmente, não vejo o que vai mudar. Mas, assim, nós precisamos pensar em mecanismos de redução da violência. Uma das formas, e isso é um consenso, inclusive, não à toa a segurança pública no Ceará tem como uma das principais ações a repressão ao tráfico de armas. Porque uma coisa é uma briga de bar com faca, ou uma discussão de uma violência doméstica. Outra é com arma. É totalmente diferente. Então, eu queria deixar esse recado, eu acho que é importante ser colocado. Tá? E para concluir também, eu tenho sempre destacado aqui desde o início do nosso debate, essa diferença social. Geralmente, a pessoa que tem condições de se armar, ela já vive num condomínio fechado. Ela já tem, às vezes, um carro blindado. Os homicídios em Fortaleza não são em todos os lugares. Geralmente são em alguns territórios. Eu estava até procurando aqui um dado, eu não encontrei, mas os homicídios são localizados, não é nem em bairro, não, em determinados quarteirões. Você tem regiões da cidade em que o número de homicídios é muito mais alto do que, por exemplo, do bairro onde eu moro. Eu me sinto muito seguro no bairro onde eu moro. Um bairro de classe média, que é o bairro de Fátima, bairros como Meireles. O sujeito, eu entendo que tem medo. E eu acho que quem tem medo, a gente tem que respeitar. Eu entendo. Você que tem um filho, eu tenho medo que meu filho, claro, é a coisa mais importante da minha vida. Mas o meu medo não pode basear as políticas públicas no Brasil. Nós temos que ter... Esse debate é bom para isso. Né? Não, vamos aqui botar o pé no chão e vamos ver o que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Então, muitas das pessoas que têm medo, e eu respeito quem tem medo, vivem em locais onde o problema maior não é o homicídio, é o furto, é o roubo de carro, isso acontece. Mas o homicídio, no geral, está localizado em territórios mais violentos, que não é em toda a cidade. Tá bom? Eu acredito que em Limoeiro também essa situação possa ser semelhante em algumas regiões. Muito bem, estamos conversando com os nossos debatedores, Cláudio, professor de Direito, advogado, professor Napoleão Maia, também fazendo aqui suas colocações no debate, posse ou porte, as consequências disso. Você comentou sobre a pergunta do Zé Maria, né?
Você deu o seu ponto de vista, porque ele também coloca como se uma linha presidencial de atuação governamental facilita essa questão do cidadão querer arma, porque o presidente faz pose com arma, o governo... Criança, o presidente dá essa capacidade de quem é rico ter uma arma, mas o pobre fica na miséria porque não tem como se defender. Então, essa é uma questão. E essa questão que o Cláudio colocou, da questão periférica, é uma realidade completamente diferente do que eu entendo que você defende como cidadão de bem ter uma arma, né? Foi o que, assim, a leitura que eu faço dessa questão social. Então, posse e porte é para quem tem. Para quem não tem, vai ficar a mercê do Estado, não é onipresente. Ele não é totalitário nessa questão da segurança. Sim. E é uma outra questão. Aí você não pode anular o direito porque o Brasil é desigual. É como querer curar uma dor de cabeça cortando a cabeça. Não vamos dar o direito porque as pessoas não podem ter, então a gente não vai dar. O que eu estou querendo defender é que esse direito exista. Agora, se muita gente não tem condições de comprar, é uma realidade que o direito que deve existir não tem culpa sobre isso. Você tem direito de ir e vir, mas aí você foi, vai barruar numa pessoa ali, derrubou uma velhinha. Eu vou tirar o seu direito de ir e vir? Então, existe uma coisa, vou repetir. O que nós estamos defendendo é direitos individuais que, para a democracia, no nosso entender, no meu entender, quando eu falo nosso, é porque eu tenho uma visão um pouco mais conservadora em relação a isso. Com certeza o professor está entendendo que eu estou dizendo conservador no sentido norte-americano, conservativo, né? Aqui não é aquele conservador falso moralista, não é isso não. Isso é o liberal clássico. Eu estou falando do conservador clássico, que acha que esse direito tem que ser mantido como um fundamento da democracia. Agora, também não vou negar todos os problemas que vocês falaram aqui, dizendo, olha, desigualdade, só quem pode ter é quem tem dinheiro. Verdade. Tem o outro problema, porque pode agravar. Eu não sei se pode agravar. Eu vivi numa época em que meu pai botava a arma em cima da geladeira. Ele chegava em casa, tirava a arma e botava. Ele era advogado na época. Meu pai foi secretário-geral do Tribunal, né, de Contas do Estado. Mas antes foi advogado, muito tempo. E advogado naquela época, todos andavam armados. Hoje em dia não, né, doutor? Hoje em dia era paz, né? Mas na época eles andavam. Ainda bem. Eu me lembro que ele chegava para o almoço, tirava a arma, botava em cima da geladeira. Era uma outra época. Havia muito mais armas. Armas eram compradas na mesbla. O porte era dado pela Polícia Civil. Havia mais violência naquele tempo? Acho que não. Mas aí eu vou repetir o que eu disse no início para não me contradizer. Mas, professor, você está comparando duas épocas, aquela história, né? Mas, assim, é uma época em que as armas eram muito visíveis. E não havia tanta violência. Mas a violência, eu acho que o problema principal no Brasil, nesse momento, existem milhares de fatores que contribuem para ela. Mas a impunidade, o abandono do Estado em relação, aí eu concordo, às periferias, o abandono em diversas formas, não é jogar a polícia lá dentro. A presença do Estado na política social não é de agora. Ninguém é contra, ninguém é contra isso. Agora, a minha questão, você quer colocar? A minha questão é o seguinte, doutor Cláudio e professor Napoleão. O incentivo de uma liderança federal, no caso da imagem do presidente, e aí vem aquela pressuposição de que ele estaria querendo armar a população para guerra civil, né? Quais são os pontos de vista desse aspecto? Eu fazia isso aqui. O presidente Bolsonaro, quando ele está falando dele, né? Quando ele fez isso aqui, ele falou para um público. Ele falou para um público específico. E isso gerou uma avalanche de críticas, que se eu fosse ele, não tinha feito nunca. Não é um gesto muito legal politicamente. Pode ser um gesto... eu costumo dizer que o presidente ele é muito mais um guerreiro de selva do que um político. E ele age, fala coisas que não é para fazer e não é para falar. Mas eu penso assim, mas você não está agindo de forma política e diplomática, isso é claro, isso é óbvio. Qualquer seguidor do presidente sabe disso. A não ser que seja cego, que não queira ver isso, né? Mas de repente ele fala. Eu me lembro que ele estava numa reunião com o Dória, que quando ele começou a falar, o Mourão só faltou pular da cadeira, porque Mourão é um general, mas é um político, é um cara extremamente diplomático. Agora, quando ele fez o gesto, ele está se dirigindo a um público específico. Eu duvido que as pessoas que não gostam do presidente vão comprar arma por causa disso.
Agora, as pessoas que votaram nele e que veem nele uma representação, isso é muito interessante quando a gente estuda história, socialmente falando, uma representação da liberdade americana, e parece profundo isso, ele se identifica com o Donald Trump, isso é claro, óbvio, né? Ele busca isso. Então, são assim, duas realidades sociais completamente diferentes, professor. Exato, são bem diferentes. Mas politicamente, para ele, tem um ônus muito grande. Porque ele não é bobo também. Quando ele faz isso, ele está falando para o público dele. Ele está falando para mim que votei nele. Isso não quer dizer que eu concorde, que eu acho legal ele fazer isso. Então eu devia ter feito, mas pô, fez. Entendeu? Mas é nesse momento que você percebe que ele não é um político. E é talvez o fato dele não ser um político que tanta gente votou nele. Porque a gente pode não gostar, mas, poxa, esse cara é maluco, ele é sincero demais. E aí o cara olha pro outro e diz, pô, vou votar nesse cara porque ele é sincero. Não tá entendendo, né? Eu fiz uma análise fria, não tô... Só trazer aqui rapidinho aqui alguns comentários que as pessoas estão participando conosco, agradecer aqui, já estamos aqui no tempo, já bem próximo do fim, o Alisson Leitão, Raimundo Augusto, parabéns à Regional pelo nível do debate. Deixa eu ver aqui mais quem. O Anderson Justus, parabéns também ao Regional FM. Alisson Leitão diz, perfeito, o problema das armas são as ilegais e principalmente porque estão nas mãos de criminosos. A Osiana mais uma vez participando, parabenizando também a todos do debate. E o Alisson dizendo que 90% é prevenção. Muito bem. A gente está chegando aqui à reta final, faltam 5 minutos. Professor Cláudio, essa colocação do Zé Maria de Andrade, que é um líder comunitário, já foi vereador aqui por 4 mandatos, tem uma relação política com a região, ele fala dessa influência de cima para baixo. Como é que o senhor enxerga, no seu ponto de vista jurídico, dessa influência? Primeiro, assim, do ponto de vista jurídico, é péssima essa influência, porque confunde a população. Assim, em relação a esse caso especificamente, nós tivemos pelo menos 3 decretos alterados. Você tem, como eu falei, o Estatuto do Desarmamento, que apesar do nome, não desarmou, tá? Não desarmou, eu já falei sobre isso. A população, por referendo, aprovou o comércio legal de armas, então tinha um caráter mais pedagógico. E tiveram vários decretos que vocês devem recordar, a imprensa cobriu isso com muita atenção, as pessoas não sabiam se... Teve um momento que achava que ia se liberar, né? Chegou-se a ter um rol, uma quantidade muito grande de categorias, que inclusive de advogados, que poderiam ter o porte de armas. Esse decreto foi revogado. Isso cria uma desinformação para a sociedade. As pessoas ficam... Por isso esse debate é importante também. E logo no começo eu falei, olha, a legislação hoje é essa. Então eu acho que esse exemplo ele é muito ruim do ponto de vista da segurança jurídica, porque o direito, para ele valer, as pessoas têm que conhecer, têm que confiar, têm que acreditar. Mas também do ponto de vista político e social, eu acho muito ruim. Eu acho que o presidente ele deve ser um exemplo para a sociedade, ele é um líder. Né? Você concorde ou não com ele, ele é o líder maior do país. Né? Eu não concordo com ele, eu não votei, mas respeito quem votou. E ele é um líder do país onde eu moro. E eu não quero que esse líder faça apologia à arma. Eu quero que esse líder fale da educação, fale da cultura, fale da saúde, fale da segurança pública. É importante. Isso não é o debate da segurança pública. O debate da segurança pública é um debate prioritário para a população brasileira e para a população cearense. Então, eu acho lamentável esse na minha opinião, um mau exemplo de incentivo. Agora, algo mais grave, que foi divulgado naquele famoso vídeo da reunião ministerial, onde foi dito que era para armar a população para defender. Aí ficou no ar a questão, acho isso grave. Um presidente que incentiva a armar a população para defesa de posições políticas, como a gente está fazendo aqui, com respeito, né, com aprendizado mútuo.
Mas armar a população para defender determinados grupos políticos, acho isso perigoso. Acho que as autoridades públicas devem conter esse tipo de expressão. Felizmente, o presidente recuou nesse tipo de mensagem, mas acho grave, né? E gostaria de deixar aqui, não sei se tem uma mensagem final já, mas de que nós precisamos, esse debate é muito importante, orientar a sociedade, como a rádio está fazendo, é muito importante. Quero deixar claro aqui minha posição de respeito à lei, né? A lei hoje, na minha opinião, ela é muito ampla, mas o que é importante? O controle de armas. É muito importante isso ser fortalecido. Mas eu defendo também, a partir de um debate com a sociedade, que nós devemos reduzir a quantidade de armas na sociedade brasileira e fortalecer o trabalho das forças de segurança pública. Por si só isso, tem um fator de redução, não é tudo, mas vai ser importante para a redução dos homicídios no Brasil. E, além disso, nós discutirmos saúde da população brasileira, educação, cultura, trabalho, tanta gente desempregada, e tanta gente dependendo do auxílio emergencial. As pessoas estão... o medo faz com que as pessoas não saibam como agir, né? É normal, eu entendo isso. O medo cria, e abre espaço para discursos fáceis, discursos... que não é o caso aqui do nosso debate, claro, mas a pessoa que tem alimento na mesa, tem salário, ela se sente segura, ela se sente mais segura, né? Inclusive para se achar correto, né? Procurar ter uma arma, enfim, mas antes ela precisa comer, ela precisa ter trabalho digno. E esse momento da pandemia está mostrando essas mazelas da sociedade, e eu acho que esses debates eles são fundamentais também, eles têm que ser prioridade no Brasil. Professor Napoleão, é o seguinte, para fechar esse raciocínio, a gente tem mais aí 2 minutos para cada um. O Brasil avança, está pronto para avançar nessa questão da posse e do porte de arma, na sua opinião? Olha, para avançar nessa questão tem que ser paralelo com outros avanços. Isso é óbvio e é claro, né? Há coisas mais importantes, claro que há, óbvio que há. Agora, novamente, esse é um direito que tem que ser observado, que tem que ser lembrado, que tem que ser tocado de forma responsável para não gerar tanta desinformação. Eu concordo com a desinformação que existe em relação a isso, é terrível, mesmo para nós que trabalhamos no ramo, de vez em quando a gente não sabe como é que está. 2019 eram os decretos, aí mudou, aí 2020 já entrou com há uma briga constante, infelizmente, dentro da política nacional, que a gente vê todo dia do Congresso com o Executivo, com o Judiciário, aí nem se fala. A briga é feia, o equilíbrio de poderes no Brasil foi para o espaço. Isso aí não sou eu que estou dizendo, basta ler o jornal. Né, para você ver a briga, inclusive pessoal, entre essas instituições. Isso é terrível, isso dá insegurança. Pela experiência que eu tenho, medo todo mundo tem, todo mundo terá, e segurança ninguém tem. Nunca terá. Então, assim, eu acho que é importante ter essa mentalidade. Temos uma realidade que é cruel, que é terrível, que merece atenção em tanta coisa, que será preciso 20, 30 anos para tentar reerguer o país, que não é de 10 anos atrás, de 20, é de 100 anos atrás. Então você precisa muito trabalho para isso e ter cuidado em todas as áreas, não só no armamento. Obrigado, Juscelino. Só agradecer mais uma vez a todos os ouvintes que participaram conosco, que estão nos ouvindo através do Rádiosnet. Um abraço para o Valério, lá em Pedras, Fatinha Valério também. Muito obrigado, Fatinha. Nosso companheiro Vanco Pitombeira, Roberto Carmo Cruz, obrigado. Evenilda Garcia, Samara Bandeira, muita gente nos acompanhando, muito obrigado, inclusive com elogios do nível do debate ou dos debates que a gente já tem feito aqui na regional. Esse é o principal objetivo, né? Maravilha. O professor Cláudio falou muito bem a respeito disso, que é função nossa também, logicamente, de trazer informação, mas também de debater temas que são pertinentes e importantes para o nosso dia a dia. E eu só tenho a agradecer ao professor Napoleão, ao doutor Cláudio também, que esteve conosco até este momento, e convidar para os próximos programas, né, que puderem ir, os que possam nos acompanhar, com certeza. E aquilo que a gente quer é segurança,
independentemente do pensamento de ter uma arma ou não, de ter o direito de ter ou não, é dever, é direito, enfim, é que a gente possa viver numa sociedade melhor, né, com menos violência. O professor Napoleão disse que nunca vamos ter, realmente é muito complicado a gente dizer que vamos ter uma segunda... Exatamente, pode melhorar, nós podemos melhorar como cidadãos, enquanto sociedade. Esse eu acredito que é o principal objetivo de cada um de nós. Então, muito obrigado a todos e uma boa tarde. Professor Cláudio. Quero terminar dizendo que em 2018 morreram quase 5 mil pessoas no Ceará. Foram assassinadas. 2019. E este ano já foi assassinado a mesma quantidade de pessoas do ano passado, né? E 70% dessas mortes são por arma de fogo. Então, o recado final que eu quero deixar é um recado em defesa da vida, defesa da paz, né? Da importância da segurança pública, que se nós controlarmos, primeiro informar, depois controlar, e num terceiro momento reduzir, certamente não vai acabar com a violência, mas os índices de homicídio certamente serão reduzidos. Quero deixar aqui um abraço aqui para os meus colegas, amigos de Limeira do Norte, deixar um abraço para o professor Deito Ribeiro, os meus alunos da Faculdade de Faville, que foi um grande prazer ser aluno. Hoje sou professor aqui em Fortaleza, mas foi um grande prazer ser professor em Limoeiro, e parabenizar pela iniciativa do programa Rádio Debate. Fica à disposição, quem sabe, aí para outras discussões também no futuro. Certamente. Desejar saúde e paz nesse momento de pandemia, saúde e paz para todos os nossos ouvintes. Obrigado, professor, mais uma vez, pela sua gentileza e tá contribuindo com o debate regional aqui na Regional FM. Um forte abraço, bom fim de semana. Professor Napoleão. Professor Napoleão, um grande abraço, até a próxima. Grande abraço, prazer conversar com... Não pessoalmente, mas aqui pelo vídeo, novamente. Longe, mais perto, né? E aqui, longe, mais perto. Pessoal da rádio aqui, muito obrigado aí. Agradeço poder colaborar, dar o meu ponto de vista, mas na intenção, eu costumo dizer que debate... Eu era muito jovem quando queria vencer debate. Hoje em dia eu quero aprender com debate. Então, eu acho que quem aprende mais é quem escuta o debate, quem ouve as duas partes, quem escuta os mediadores, esse é quem mais ganha com o debate. É por isso que a gente vem. Um abraço a todos, aos ouvintes, até a próxima. Eu, professor Napoleão, muito obrigado mais uma vez a todos, e o Zé Luiz fazendo aí o nosso fechamento, e convidar todos que já estão aqui e aqueles que nos ouvem. Próximo sábado tem mais debate, e na semana a gente vai preparar, o Zé Luiz aí, um tema para a gente estar de volta. Um abraço a todos. Ouvinte ligando, parabenizando o nível do debate, o nível dos nossos convidados, pelo momento de informação de qualidade. Isso é que faz a diferença para formar uma sociedade mais consciente de seu direito e de seus deveres. Juscelino Castro, mais uma vez, obrigado pela sua presença. O Eliseu hoje não esteve conosco por conta de trabalho, mas fica aí para o próximo sábado o convite. Agradeço aqui à Superintendência da Rádio Regional, ao nosso diretor Renato Guimarães, pela credibilidade em trazer essa oportunidade para a sociedade discutir temas interessantes. Um abraço a todos, muito obrigado. Vamos lá. Valeu, vamos embora. Acaba a cabriola, está chegando a hora de nós arribar. Frase do meu amigo Alceu Valença. Obrigado, gente. Vocês que acompanharam, muito obrigado. Fique com Deus, um ótimo sábado e continue na nossa programação, porque vem aí uma programação musical da melhor. Regional FM, a sua melhor estação. Um bom fim de semana e até o próximo sábado.